Olá, gente, tudo bom? O vídeo de hoje será de corte e costura em uma saia com 3 babados, inspirada nessa daí. Mas antes disso, eu tive que fazer em miniatura para melhor visualização. Então, eu tenho que descobrir a medida da minha cintura. Eu peguei a minha cintura, a medida da minha cintura, dividi por 6,28, deu 11,7 centímetros. Então, eu aumentei, arredondei para 13 centímetros. Então, é aí a miniatura, que é 50 centímetros por 15, significa que eu tenho 5 metros de tecido. Eu comprei 5 metros de tecido com 1,50 de largura. Para cortar a minha primeira saia godê, a maior de todas, eu deixei ela com 80 centímetros. Então, eu estou fazendo a medida aí de 2 metros. Vou deixar aí. Dobrei ao meio. Vocês vão ver na versão maior, na versão original da saia. Então, eu dobrei o tecido, juntando auréola com auréola, e vou cortar a primeira bandinha. Então, naquela parte da cintura, eu estou marcando os 13 centímetros, e agora o comprimento de 80 centímetros. Isso porque eu não conseguiria fazer um godê total com um tecido de 1,50, então eu tive que cortar uma banda do godê para depois cortar a outra bandinha. Então, aí eu já marquei no tecido, alfinetei, agora eu estou escurecendo ali a marcação. Essa saia que eu estou fazendo é inspirada naquela que eu mostrei na foto. A da foto, pelo visto, foi cortada em meio godê. Eu estou cortando em um godê total, isso significa que terá mais tecido e mais gomo na saia. Cortei a primeira bandinha, então ela vai ficar assim, meio círculo. Agora, para cortar a outra, eu vou descer mais um pouquinho o tecido, até aquela pontinha de lá do outro lado couber a saia que eu já cortei. Então, você vai posicionar e vai colocar lá em cima, auréola com auréola, dobra com dobra. Você vai alfinetar, vai remarcar para o tecido e depois vai cortar. Pronto, agora está cortada a primeira saia maior, de 80 centímetros de comprimento. Agora, eu vou cortar a terceira. Eu pulo a segunda e vou cortar a terceira. Para isso, na ponta de baixo, eu dobrei o tecido em 4 partes. E vou novamente com a fita métrica fazer a minha marcação da cintura, que eu deixei 13 centímetros. Depois, eu vou deixar o comprimento da minha saia, a primeira saia, de 45 centímetros. Essa parte da cintura, se por acaso você for vestir, que eu vou colocar elástico, ficar apertada, então você só cortar mais uns centímetros para poder ajustar. Em mim não precisou cortar, mas isso vai depender de cada quadril. Então, eu já marquei aí no tecido, né? Agora eu estou cortando e quando você abrir vai ficar um círculo completo. Então, o primeiro godê e o terceiro, o maior e o menor. Agora eu vou cortar o godê do meio. Para isso, eu vou abrir novamente todo o tecido. Vai ficar assim. Então, você vai pegar aquela ponta de cima e vai unir naquela ponta ali de baixo. Vai ficar assim. Então, essa parte aí do godê será o meio godê novamente, porém ele vai ficar aberto ao meio. Isso porque eu estou tentando aproveitar todo o tecido. E aí, na pontinha de lá, você vai marcar novamente os 13 centímetros da cintura e o comprimento dessa saia já será de 60 centímetros, que é a saia do meio. Então, eu marquei, aí vou alfinetar e depois cortar. E ela vai ficar assim, ó. Também um meio círculo, porém cortada ao meio. A outra saia, a outra parte, eu vou pegar o tecido, dobrar ao meio novamente. Vou pegar aquela que eu já cortei e ajustar ali para que fique auréola com a dobra do tecido
e a outra parte é a parte abaixo. Então, vou marcar a cintura e vou cortar. Lembrando que isso só é uma miniatura, tá, minha gente? Quando você corta no tecido já vai ficar diferente. Então, quando você abrir, vai ficar assim, um meio círculo de um lado e as duas bandinhas formando assim um círculo completo. Então, a saia vai ter 3 círculos de godê total. Eu estou fazendo um tecido de viscose. Agora, vamos para o corte original. Dobrei o tecido ali 2 metros, como eu já havia mostrado. Marquei a parte da cintura, marquei a parte ali do comprimento. As uréolas estão ali no cantinho, uréola e uréola. E na parte aqui, debaixo da tela, será a dobra do tecido. Então, marcado no tecido, é só cortar. E quando cortar, vai ser o primeiro meio círculo da saia maior. A segunda saia, já puxei o tecido, como eu acabei de mostrar na miniatura. Posicionei tecido com tecido, marquei, dobrei. Agora está cortada a primeira saia, que é meio círculo com meio círculo. Agora vamos para a terceira. Na ponta do tecido abaixo, dobrei o tecido em 4 partes. E vou fazer a marcação no tecido. Um detalhe importante aí, que eu não consegui, mas é bom você colocar ou abrir o tecido em um lugar plano, alfinetar para que a auréola fique certinha, o tecido fique bem esticadinho. E isso vai dar uma diferença muito grande na hora do corte. Então, agora eu estou marcando aí a parte da cintura. Lembrando que essa é a terceira saia, a saia de cima, a menor saia que tem, com 45 centímetros de comprimento. E quando você cortar, ela vai ficar um círculo completo. Vai ficar assim. Agora vamos para a segunda saia. Como eu mostrei já na miniatura, e para aproveitar todo o tecido, eu vou unir os tecidos de um canto ao outro, uréola com uréola. Então, esse meio círculo aí vai ficar com uma costura no meio. Então, já marquei a cintura, agora estou cortando o comprimento. E a outra banda, eu já dobrei ali, uréola no canto, dobra do tecido no outro, já marquei a cintura e o comprimento dessa aí tem 60 centímetros. E para o cós, eu vou cortar uma faixa de 15 centímetros de altura com a largura do meu quadril. Porque a saia vai ter que entrar no quadril, então você vai tirar a medida do seu quadril e será a medida do cós. Agora vamos para a costura. Eu vou fazer uma costura francesa, então eu alfinetei a primeira saia, a maior saia que eu tenho, de um lado e do outro. E vou fazer minha costura. Quem não sabe fazer costura francesa, no canal já tem um vídeo que é bem simples de fazer. A saia do meio, novamente, aquela saia que ficou a bandinha cortada ao meio. Vou primeiro costurar ao meio e depois de costurada no meio, eu vou unir aí as laterais, também com costura francesa. Então, costura francesa, você vai costurar primeiro pelo lado direito do tecido, depois vai revirar e costurar pelo lado avesso. Mas antes de costurar, eu cortei essa franjinha aí, que é o tecido da auréola. Se você quiser, pode fazer no zigue-zague ou no overlock. Eu só fiz costura francesa, porque eu achei que ia ficar um melhor acabamento. Costuradas as laterais, agora vamos unir a cintura. Então, eu vou abrir todo a saia, as 3 saias. A primeira, a segunda e a terceira. E vou unir os círculos. Quando você
colocar, ajustar as laterais e unir esse círculo, aí você vai provar. Você vai ver se ela vai entrar no seu quadril. Se por acaso ela ficar apertada, você vai cortar aí mais 1 centímetro na parte da cintura. Então, eu estou alfinetando. E depois eu só fazer uma costura reta, unindo assim as 3 saias. Para o cós, eu vou costurar um tecido ao outro, já que não tem uma fita inteira. Depois eu vou dobrar o meio e colocar o elástico por dentro. Depois de colocado o elástico, eu vou unir na saia. Vou prender ali as laterais e fazer uma costura reta ao redor, prendendo o cós na saia. Depois eu vou fazer o acabamento com o zigue-zague. Depois que eu coloquei o elástico, a saia ficou assim, cheia de ponta. Então, para corrigir essa ponta, você pode pedir ajuda de alguém, ou senão você pode colocar no cabide de saia e pegar uma fita métrica e pegar a medida do menor tamanho e sair marcando em todo o círculo da saia. Depois disso, é só cortar. E na barra da saia eu estou fazendo bainha de lenço, que também já tem aqui no canal. Pronto, esse foi o resultado final. Ainda ficou com ponta, mas eu deixei assim porque futuramente eu posso corrigir diminuindo. O tamanho original de 80, 45, 60 vai ser alterado porque ainda tem a bainha e a correção das pontas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de compartilhar, clicar em gostei. Obrigado por ter assistido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.